Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma oportunidade no programa Evangelhos, a programação da Igreja Cristã Maranata, que está sendo transmitida pela nossa TV Manaim e também pelo nosso canal no YouTube. Saudamos os pastores aqui à mesa, pastor Ranieri. A paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, e a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que sempre nos acompanham aqui neste programa. Pastor Marcos. Pastor Juliano, a paz do Senhor. Pastor Ronieli, a paz do Senhor. E a paz do Senhor a você, que toda semana está conosco no programa Evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. No assunto de hoje, nós vamos continuar falando sobre a oração. O Senhor Jesus nos ensina a orar, nos dando orientações seguras. É um modelo para agradá-lo, através da oração. Nós vamos trabalhar aqui hoje Mateus 6, os versículos 9 e 10, que serão o objetivo deste programa. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de proclamar que Deus é o nosso Pai e Senhor de todas as coisas, então dizemos: Santo é o teu nome, ou seja, o sangue de Jesus que nos dá direito de chegarmos em tua presença. Há um versículo que diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim aqui é Jesus. Ninguém pode chegar a Deus sem passar pelo sangue de Jesus, e só se diz: santificado seja o teu nome pelo Espírito do Senhor, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Quem quer orar a Deus tem que buscar a santidade, porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, todo o programa aqui hoje nós vamos detalhar os versos 9 e o verso 10, que é muito importante dentro da oração do Pai Nosso. Pastor Ranieri, vamos começar a trabalhar este assunto, né? Amém, pastor Juliano. Santificado seja o teu nome, vem primeiro na oração do Senhor. Imediatamente, Jesus remove o foco de nós e volta a nossa atenção para Deus. Tudo se trata dele, da sua santidade e da sua obra no mundo. Jesus nos ensinou a começar nossas orações reconhecendo o Deus a quem oramos. Ele é um Pai amoroso que nos convida à sua presença. Ele realmente se importa conosco. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é digno de toda honra. E a nossa primeira prioridade é orar para que o mundo veja quão santo e glorioso Ele é. O Senhor, mesmo estando em posição tão elevada e distante dos homens, como Pai, Ele estaria pronto para ouvir e receber o clamor que os homens lhe fizessem. Na oração, a primeira expressão dirigida a Deus contém o louvor, quando se diz: santificado seja o teu nome. Seria o mesmo que dizer: exaltado, glorificado, bendito, adorado seja o teu nome. E o Senhor Jesus mostra que antes de qualquer coisa, Deus deseja receber o louvor de seus filhos. E o modelo da oração que nos deixou demonstra que a melhor maneira de prestarmos um autêntico louvor a Deus é pela fé em Cristo, nos tornando filhos obedientes. No Salmo 118, verso 21, nos fala assim: louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A santificação também é expressa
por meio de nossas ações. Isso acontece quando vivemos de forma a honrar a Deus, seja no trabalho, na família ou na sociedade. Na Bíblia, o nome de uma pessoa carrega a sua identidade, reputação e essência. Pedir que o nome de Deus seja santificado é, portanto, pedir que a sua identidade e glória sejam reconhecidas. Santificado é o reconhecimento do maior atributo dele, santo. Só se chega à presença do Deus Santo através do sangue de Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, nos fala assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, ele, sendo santo, uma vida mundana desagrada a ele. Nós vemos isso na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pastor Giuliano. Amém. Olha que interessante, um pouco da oração que o Senhor está nos ensinando. Por isso nós estamos falando aqui no programa, não é uma repetição, não é algo pronto, mas quando nós entendemos a profundidade de como nosso Deus é santo, cai um temor no coração, né, pastor Marcos? É verdade, né? A santidade de Deus, né? Primeiro nós precisamos entender, como o pastor Ronieli acabou de dizer, nós servimos a um Deus que é santo, não é? E o pastor Ronieli disse assim: olha, uma vida mundana desagrada a ele. Então, para nós nos achegarmos diante dele, como nós, sendo pecadores, podemos chegar à presença de um Deus que é santo? E não é só santo, ele é 3 vezes santo, né? Ele é santo, santo, santo. Então, como nós, na condição de pecadores, podemos chegar à presença de um Deus que é santo? Não se tem como a não ser pelo sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que confessa a transgressão e deixa, alcançará misericórdia. Agora, o que o encobre nunca prosperará. Então, primeiro confessar os pecados e abandonar o pecado, não é? Nós não podemos entender, e às vezes as pessoas às vezes se iludem um pouco com relação a isso, que qualquer oração será ouvida. Não é assim, não é? A oração ela será ouvida se nós nos colocarmos em uma posição de santidade. Não é verdade? Você confessou os seus pecados, você abandonou aquilo, deixou de lado, você agora vai viver uma nova vida. Então o sangue de Jesus nos proporciona isso, né? O direito que nós temos de ter o Senhor como nosso Pai. Ora, se nós temos um Pai, nós precisamos entender que nós temos que trazer as características dele, assim como você traz também em si a genética, a gene do seu pai, né? Você pode herdar a cor dos olhos, você pode herdar o cabelo, a fala, algumas características, mas a partir do momento que agora você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem que trazer em você as características do seu Pai Celestial. Então, aquilo que você praticava e fazia, você abandonou aquilo, não é? Você mudou, não é? Você era um homem rude, hoje o Senhor transformou a sua vida. Você levava uma vida de qualquer maneira? Não, hoje você leva uma vida de santificação. Por quê? Porque a genética do seu Pai Celestial está dentro de você através do Espírito Santo. Então, essa palavra santo, santo, ela precisa ser refletida também na vida do servo, né? Porque buscando a santidade, nós iremos chegar diante de Deus. Amém. Pastor Ronieli, vamos detalhar aqui uma expressão que foi usada no sentido pedir que o nome de Deus seja santificado portanto, reconhecer a autoridade do Senhor. Então, na oração, nós precisamos reconhecer que Ele é esse Deus Todo-Poderoso, Santo, né? O pastor Marcos já falou, mas é importante a gente reconhecer isso, né? Reconhecer que o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Então nós estamos reconhecendo a santidade do Senhor,
a pureza do Senhor na nossa oração. E também é uma glorificação a Deus, reconhecendo a majestade santa do Senhor, reconhecendo, né, tudo que Ele é, tudo que Ele representa para nós. Ele é santo, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Por isso, a nossa oração, ela deve se iniciar assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque quando nós oramos assim, nós estamos reconhecendo e também estamos nos santificando através da oração, porque a oração, ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos aproxima de Deus. É um modelo maravilhoso que o Senhor Jesus nos ensinou de como orar a oração que agrada a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos aqui reforçando a importância de dar valor ao nome do Senhor, o poder que há no Senhor, a santificação. Então a nossa oração, ela tem que ter esse temor. Quando formos orar ao Senhor, a importância de reconhecer essa autoridade que há no Senhor. Por isso que o texto, ele nos leva a isso. Foi um pequeno aqui comentário. Entendendo essa autoridade que há no nome do Senhor, aí, pastor Marcos, nós vamos detalhar agora como que o reino do Senhor pode nos alcançar. Exatamente, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha o reino significa que nós ansiamos pela vinda do seu reino, porque esse reino vai ser o único reino que será um reino verdadeiramente de paz. E o homem busca um reino desse tipo. Então, para Jesus, a oração não deve representar apenas um pedido de satisfação para uma necessidade momentânea, mas a concordância do que o homem sente ou pensa sobre o domínio de Deus no universo. Na declaração venha o teu reino, nós dizemos que através da oração estamos envolvidos com interesses que são eternamente importantes. E quando o reino dos céus desce à terra, é a vontade espiritual de Deus toma lugar na nossa vida. O relacionamento, portanto, do homem com Deus guarda como pressuposto essencial a obediência às justas exigências de Deus. E o diálogo do homem com Deus, expresso no modelo da oração ensinada por Jesus, deve afirmar os detalhes dessa realidade. O servo fiel de Cristo, ele reconhece que Deus não é apenas um Pai supremamente santo, mas é também um Rei que reina com soberania absoluta no universo. A oração declara não só a existência desse reino eterno, mas ela anuncia a superioridade desse reino acima de qualquer cogitação ou realização humana. Portanto, venha o teu reino. Ao dirigir-se ao Pai em oração, o servo fiel deve reavivar a lembrança da realidade universal do reino como requisito para que o governo e a autoridade de Deus tenham extensão e implicações em sua vida. Venha o teu reino também significam um pedido para que o reino de Deus se manifeste plenamente na terra, assim como é nos céus. Isso envolve a vinda e o estabelecimento da justiça, da paz e amor, e que a vontade de Deus seja feita em todos os aspectos da vida humana, tanto individualmente quanto coletivamente. Também significa a entrega à autoridade de Deus e a disposição de viver de acordo com os seus preceitos. Venha o teu reino, isto nós valorizamos, o que é de mais precioso, a nossa salvação. O Senhor, venha o teu reino, seja, estou buscando o primeiro reino, quero a salvação, quero realizar a obra, quero trabalhar para ti. Eu também quero o reino de amor e a eternidade. Pastor Juliano. Louvado seja o nome do Senhor. Como que é importante
esse trabalho que está sendo feito aqui de detalhar cada expressão do Senhor, porque há muita riqueza. Pastor Ranieri, sobre esse reino, por isso que os evangelhos, eles vão detalhar o ministério de Jesus. O reino aqui é o reino eterno. Jesus estava falando da sua eternidade. E como venha o reino, é a vontade do Senhor. Perfeito? Exatamente, é a vontade do Senhor que nós alcançamos através da oração que agrada a Deus, da oração daquele que é santificado, que é puro, que está em comunhão com Deus, que quando ora a Deus dessa forma, venha o teu reino, ele está clamando pela intervenção da obra redentora na obra criadora. Então, é uma oração que chega no céu e que o céu se move em favor dessa oração, da oração daquele que sabe que está orando e que vai ter a resposta, porque o nosso Deus é um Deus que ouve a oração dos seus servos, daqueles que estão em comunhão com o Senhor e que sabem que a sua oração, quando é feita no Espírito, ela move a eternidade em favor da sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Pastor Marcos, podemos completar mais alguma coisa aqui nessa expressão? Sim, eu só queria acrescentar aqui a minha fala, dizendo o seguinte, né? Porque o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Sim. E se ele é rei, ele tem um reino. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que o reino dele não é deste mundo, mas ele é um reino celestial. E, portanto, sendo um reino celestial, é um único reino verdadeiramente que é um reino de paz. E todas as vezes que nós dirigimos ao Pai a nossa oração, nós estamos invocando, né, as operações desse reino aqui na terra, não é? Então, como o pastor Ranieri disse, né, a obra redentora, ou seja, a eternidade, ela se move, não é, em direção a nós, aos servos que estamos aqui em uma vida terrena e finita, onde a eternidade ela se move em nosso favor. E essa oração do Pai Nosso, meus queridos, é uma coisa maravilhosa quando nós começamos a abordar ponto a ponto. Nós já aprendemos que nós temos um Pai, que é um Pai celestial, né? O Senhor Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, venha, santificado seja o teu nome. Aprendemos por que o Senhor disse isso. Qual é a consciência que nós temos que ter dessa palavra santificado e santo? E agora nós estamos aprendendo que quando nós venha a nós o teu reino, não é simplesmente só alguma palavra lançada ao ar, mas nós precisamos entender que quando nós falamos desse reino, é o reino de justiça. Nós elevamos ao Pai a nossa oração para que Ele que está nesse reino eterno, Ele se mova ao nosso favor e desça, né, e venha sobre nós, não é, nesse reino que é terreno, que é perecível, que a paz é inconstante, mas que Ele trabalhe através do Seu Espírito Santo em nós para atender às nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Como é rico essa oração, nós não precisamos aqui ter pressa, vamos conversando para o Senhor nos ensinar cada vez mais a entender a profecia que há nessa oração. Nós vamos aqui encaminhar para o encerramento, Pastor Marcos, né? Se despedir aqui dos irmãos. Isso, né? Sempre nos nossos programas nós terminamos aqui com uma frase falando a respeito de oração, frases de servos de Deus do passado, né? Que diz assim, né? Um servo de Deus que viveu no século XVIII, que diz assim: a oração sincera move a mão que move o universo. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Ranieri, e a paz do Senhor a você, que Deus abençoe você e a sua família. Pastor Ranieri, também vamos nos despedir de todos. Amém, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, sempre tem trazido aqui algumas frases ditas por servos no passado, e eu também quero deixar aqui uma experiência deixada pelo nosso querido e saudoso pastor Gedeu Tigueiros, que sempre nas suas palavras, nos seus ensinamentos, sempre mostrou que a igreja, que o servo de Deus, ele deve valorizar sempre a oração e a palavra. A oração que nos aproxima de Deus e a palavra que nos instrui,
que nos coloca no caminho, sempre valorizando a oração, a palavra, através da escola bíblica dominical. Então deixamos aqui esta homenagem, né, trazendo aqui estes ensinamentos ricos, este legado deixado pelo nosso querido pastor Gideu Tigueiros. A todos, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto e a todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Clame ao Senhor para que você tenha uma experiência também com a oração. Paz do Senhor, até a próxima oportunidade.